exposição em Atos, capítulo de número 2, a partir do verso 14, e iremos ler do 14 ao 21, estarei fazendo a exposição, o sermão de Pedro no dia de Pentecostes. É aquele sermão igual que eu prego, de 1h e 10, então eu vou dividir ele hoje em duas partes, esse sermão de Pedro, porque tem muitos detalhes nesse sermão que eu gostaria de destacar com os irmãos, e 1h certamente ainda seria pouco. Então, dividindo em duas partes esse sermão de Pedro, creio que teremos aí mais tempo para tratar desse assunto. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém, graças a Deus, que Deus abençoe a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2, verso 14. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias, derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra nesta noite, que a Tua palavra encontre um lugar em nossos corações. Obrigado, Deus, pelo primeiro culto na PIBCP no ano de 2022. Amém. Ó Deus, que seja o primeiro de muitos, glorificando e exaltando o Teu nome. Ó Pai, que seja uma verdade em nossas vidas, Cristo no centro. Ó Pai, que possamos desfrutar das bênçãos extraordinárias do Senhor, dos milagres, ó Deus, os sinais e tudo que o Senhor tem preparado para o seu povo. Fala conosco através da Tua palavra, que não volta vazia. Em nome de Jesus, amém e amém. Aqui, esse episódio, e é o momento em que Pedro toma a palavra entre os 11 e faz, então, menção do que tinha acabado de acontecer, como falamos algumas semanas atrás, sobre o dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, como diz no capítulo 2, chegando o dia de Pentecostes, então, Deus derrama do seu Espírito sobre toda a carne, se cumprindo uma promessa feita pelo profeta Joel, da parte de Deus, de que Deus, então, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Já falamos sobre isso e mencionamos aqui a importância e o motivo desta ação ou inauguração da pessoa do Espírito Santo com a humanidade. Jesus já havia feito algumas promessas, e eu faço sempre questão que você volte ao Evangelho de João 14, 15, 16 até o 17, para entender o ministério, a ação do Espírito Santo e a promessa que o próprio Jesus fez com a vinda, com a chegada do Espírito Santo. Uma das promessas de Jesus através do Espírito Santo é que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabemos disso. Falamos, Jesus está aqui, Deus está aqui, sim, eu creio, eu posso dizer que Jesus está aqui, que Deus está aqui, mas é através do ministério da pessoa do Espírito Santo. Ou vocês não lembram que Estevão, ao ser apedrejado,
quando olha para o céu, ele vê o Filho, ele vê Jesus sentado à direita do Pai. Sabemos que esse lugar, à direita de Deus, é de Jesus. Vemos isso claramente no Apocalipse. Mas aqui o episódio que vai marcar a história e vai provocar um sermão em Pedro, uma mensagem expositiva, bíblica, cristocêntrica, ousada, destemida, um pregador inflamado com o que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes. Observem alguns detalhes comigo. O primeiro que eu gostaria de destacar é que após um cumprimento de uma promessa de anos da inauguração do Espírito Santo na humanidade, tendo em vista que tanto no Antigo Testamento até em Jesus era a visitação do Espírito Santo de forma esporádica, era o ministério do Filho, o Novo Testamento, o Antigo do Pai, e após a ascensão de Jesus, o ministério do Espírito Santo. Por isso, chamado de a terceira pessoa da Trindade, não no nível hierárquico, que o Pai é maior que o Filho, ou o Filho é maior que o Pai, mas pela revelação progressiva de Deus. Então, pela própria história, foram sendo descortinadas as alianças, os pactos que Deus havia feito, e o Antigo Testamento, que era sombra, agora vai tendo uma luz até chegar a nova aliança, quando Jesus mesmo diz na cruz: o véu se rasgou, está consumado. Agora o homem, através de Jesus, tem acesso diretamente ao Pai. Irmãos, quem recebeu o Espírito Santo neste dia, no derramamento do dia, e cumprindo-se o dia de Pentecostes? 120 varões, homens e mulheres, melhor dizendo, 120 pessoas no cenáculo, orando, reunidas no mesmo lugar. Do lado de fora, tinha muito mais do que 120, porque se converte após esse sermão, e iremos ver na segunda parte da pregação de Pedro, 3.000. Vocês têm noção, irmãos? 120 recebem, 3.000 se convertem com a pregação de Pedro. Eu pergunto a vocês, qual foi o mais importante e qual foi o propósito maior do derramamento do Espírito Santo ao surgir, ao nascer ali a igreja de Jerusalém? A salvação de vidas. Todos os milagres foram importantes e são importantes. Quem não quer um milagre, não é, irmãos? Quem não quer uma bênção? Quem não quer uma cura? Eu quero um milagre sem nem saber o que é, mas se é da parte de Deus eu quero, porque é coisa boa. Milagre é uma coisa que não se explica, mas que acontece e é maravilhoso. Deixa a gente vislumbrar quantas coisas Deus não já fez na minha e na sua vida, que não estávamos esperando, ou que já não tínhamos mais esperança, e ficamos maravilhados. Curas. Quantas pessoas desenganadas o Senhor curou, e até hoje cura. Mas, irmãos, o sermão de Pedro mostra o que a igreja deve pensar realmente de suas reuniões litúrgicas. O sermão de Pedro vai nos ensinar, como igreja, como povo de Deus, qual é e o que é mais importante, e o elemento mais importante do culto. Sempre será a pregação do Evangelho. Sempre será a pregação expositiva. Expositiva, que eu digo, é exposta. É expor a palavra de Deus. Porque milagres não salvam. Cura não salva. O Senhor pode fazer uma coisa maravilhosa em sua vida e isso não te salva. Como não salvou outros homens e mulheres do passado que experimentaram milagres e não foi uma garantia de que aquilo os salvaria. Mas a palavra de Deus salva. A palavra de Deus nos garante a vida eterna. A palavra de Deus muda, forja o nosso caráter. A palavra de Deus nos transforma até a estatura de varão perfeito. A palavra de Deus nos conduz ao reino de Deus, porque a palavra é o Filho de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, nada do que foi feito sem ele se fez.
o Logos, o Verbo encarnado de Deus. Cristo sempre foi a palavra. Cristo é a palavra, irmãos. Como essa Bíblia é Jesus? É Cristo. Cristo é a palavra. Ele diz: vocês erram porque não examinam as Escrituras. Só leem, mas não examinam. Porque se examinasse, sabia que ela aponta de mim do início ao fim. Jesus ressuscitou Lázaro. Mas se Lázaro, mesmo depois de 4 dias de morto, não cresce em Jesus, que era o Verbo de Deus, jamais ele seria salvo. Eu quero crer que Lázaro foi salvo, além de ser amigo de Jesus, depois de ressuscitado, ainda Jesus fez uma refeição com ele na casa dele. E ele era chamado de amigo de Jesus. Precisamos entender, irmãos, e 2022, a proposta da nossa igreja é um ano cristocêntrico. Deus trabalhou esse tema no meu coração de diversas maneiras, irmão. Já fui questionado sobre este tema. Pastor, não poderia ser um tema, o tempo da mudança, é o ano de avançar, é o ano da colheita. Tudo legal, eu não estou dizendo que futuramente a gente não possa ter um tema desse. Mas, irmãos, eu procurei na internet, eu procurei no Google, eu procurei no YouTube, um ano cristocêntrico, e não encontrei nenhuma igreja. Então, a PIBCP é a igreja privilegiada. Porque ano da mudança tinha um monte, ano de avançar tinha um monte, é ano de semear, 2022 é o ano da colheita, tudo temas de fé, é o ano da cura. Amém. Entendam, eu não estou criticando. Eu estou fazendo uma observação que, enquanto muitos avançam a proposta da demanda e da oferta, nós devemos avançar na demanda do reino de Deus, que é a cruz de Cristo, que é a renúncia, que é a negação do seu eu, da sua vontade, dos seus prazeres, Cristo no centro, comandando a igreja, a minha vida. E eu ainda estou aqui no início para mostrar a vocês que 120 recebem e saem como línguas repartidas aqui de fogo, falando em suas homens de várias regiões da Judéia, homens de outros países, de línguas diferentes, cada um conversando com o outro e entendendo o que o outro estava dizendo, certo? Como se tivesse aqui um americano falando inglês, claro, o brasileiro falando português, e uma pessoa que fala francês, uma pessoa da França, entendendo que tanto quem fala em português, em inglês, e o francês entendendo tudo. Foi esse o milagre do Pentecostes. Não foi a língua, ou as línguas que as pessoas dizem e pronunciam o que aconteceu. O texto está lá, e nós já fizemos a exposição desse momento da língua, que era glossolalia, língua vernácula, língua materna, língua de origem daquele povo. O milagre foi que em línguas diferentes, etnias, povos diferentes, não precisou-se de intérprete. E cada um entendia. Então, irmãos, o que Pedro quer chamar a atenção? Pedro fica indignado, e eu pedi para que vocês pudessem ler o sermão de Pedro e pudessem me dizer qual foi o humor de Pedro. Quem lembra que eu pedi isso? Mas o tempo passou, os fogos de 2022 ofuscou a mente, tudo bem. Deu para dar neblinou a mente, o churrasco, a fumaça do churrasco tirou da cabeça. Mas foi, irmãos, observem o humor de Pedro no sermão do Pentecostes. O que acontece? Está lá o povo maravilhado, 120, mais de 3.000 na ribanceira, vamos pensar assim, do lado de fora, apontando os 120, rindo deles, zombando deles, sendo céticos, irônicos. Por quê? Eles só podem estar bêbados, eles estão bêbados.
Em toda a história da Bíblia, em toda a história do Antigo ao Novo Testamento, sempre é um remanescente fiel. Sempre é o grupo menor que se beneficia das maiores bênçãos de Deus. E a população, o povo e o local mais opulento são cheios de espectadores, céticos, que zombam porque não recebeu aquilo que o outro recebeu. Quando alguém criticar você, que você é muito espiritual, que você quer ser muito santo, que você acha que tem intimidade com Deus, quando alguém diz isso é porque ela também acha que você tem, é só recalque mesmo. Então não se abata, continue buscando, continue sendo mais santo, continue lendo mais a sua Bíblia, continue orando mais. Olha, ele pensa que é cheio, ele também pensa. É que ele está querendo ser cético, porque tenta ter um pouco do que você tem e não tem. E tem coisas que é só na intimidade com Deus. Tem coisas, irmãos, que é só através da vida de oração. Tem coisas que é só no joelho e na palavra. Tem coisa que mestrado, doutorado não dá, mas o joelho dá. Tem coisa que Harvard não dá, mas o joelho com a porta fechada, ou o joelho deitado, ou andando no metrô, no ônibus, orando em todo o tempo no Espírito, em todo o tempo com a mente ligada com Deus, clamando ao Senhor, os céus se abrem na minha e na tua vida. E esses homens zombam. 120. E eu gostaria de destacar 4 características do sermão de Pedro, até aqui, rapidamente. Embora sendo 4, eu vou avançar de forma dinâmica. A primeira característica do sermão de Pedro é que é um sermão completamente, presta atenção nessa palavra, que é de propósito, completamente bíblico e expositivo. Repitam comigo, vamos fazer igual meus primos lá, meus irmãos pentecostais? Completamente bíblico e expositivo. No 3, completamente bíblico e expositivo. A primeira característica, por que, pastor, essa palavra completamente? É porque tem muitas mensagens bíblicas só pela metade, é como passar manteiga só de um lado do pão. É muito mais argumento, muito mais história, muito mais filosofia, muito mais promessas, e prometendo ao povo, à igreja, o que Deus não prometeu. E o povo ali, irmãos, estão carentes, precisando de uma cura, de um milagre. Acredita. E o que eu digo mais? Deus ainda honra a fé das pessoas. Mas o que está faltando, irmãos, na nossa geração, o que está faltando no século XXI, nas igrejas pós-modernas, são sermões, mensagens, e aí eu digo, sermões, mensagens, estudos, tudo que for fazer, tem que ser completamente bíblico. Aí eu pergunto a vocês, olhem para cá, por favor, por que as pessoas querem fazer tantas coisas na igreja que não são completamente bíblicas? Por que essa guerra da Bíblia com o ser humano? Por que há esse descontentamento em colocar a palavra no centro? Por que ser bíblico estraga a festa? Por que ser completamente bíblico é chato? Por que ser completamente bíblico é enfadonho? Porque as propostas da humanidade parecem ser sempre mais atraentes, mas não são, porque não são eternas, porque não são para a vida toda. Mas a palavra do Senhor, Ele garante: os céus e a terra passarão. A cultura passa, irmãos, o modernismo passa, vem o estado das trevas, vem o iluminismo, vem o pós-modernismo, vem tanta coisa. A era do iluminismo, aí depois vieram com o tal dos Illuminatis, depois vem com a nova ordem mundial. Pode acontecer tudo, mas a palavra do Senhor permanece inalterada, permanece para sempre, sendo palavra de vida eterna para mim e para você. Modas,
tantas coisas. Por isso que o sermão de Pedro é desafiador. Quando ele vê aqueles homens zombando e rindo, ele diz então pondo-se em pé com os 11, vem comigo 14, Pedro tomou a palavra e disse: homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, que isto fique claro entre vós, escutai as minhas palavras. Ou seja, Pedro é usado, ele está dizendo: é com vocês que eu estou falando. Depois não adianta dizer: parece que foi comigo, eu acho que foi comigo, essa palavra do pastor Pedro foi bem para mim. Se você sentiu, é porque foi. Se não fosse, você não ia sentir isso, esse mal-estar, esse incômodo, esse catuque. Quando algo não é com a gente não está nem aí. Pedro diz: vocês, eu estou falando é com vocês, homens judeus. Olha comigo, ele dá nome ao seu público-alvo. Ele diz: homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Aí ele entra em defesa daquilo que ele ouviu. Estão bêbados, eles estão cheios de monstros, uma hora dessa estão embriagados, como é que pode isso? Então Pedro diz no 15: estes homens não estão embriagados como vocês pensam, isto visto que ainda é apenas 3ª hora do dia, ou seja, era 9 horas da manhã, porque uma hora para os judeus são 3 horas. Então, 1ª hora, 2ª hora, 6 horas, 3ª hora, 9 horas da manhã. Quando Jesus diz a Pedro e a Tiago e João: vocês não podem orar comigo nem 1 hora, ali era uma oração, sabe de quanto? 3 horas. 3 horas. E eles oravam. Então eles estão dizendo, Pedro está dizendo, olha no 15 comigo: esses homens não estão embriagados, visto que ainda são 9 horas do dia. E aqui porque é completamente bíblico, porque ele cita, logo, ele coloca no centro a palavra de Deus. Pelo contrário, ele se defende usando a palavra, ele se defende e ele aplica a palavra. Mas isto é para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá, e aí ele cita na íntegra a profecia de Joel, que nos últimos dias derramaria do meu espírito sobre toda a carne, diz o Senhor, sobre todas as pessoas. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. E mostrareis feitos extraordinários. Aqui hoje é a outra parte. Então, o sermão de Pedro é completamente bíblico, completamente expositivo. O segundo elemento do sermão de Pedro é que é cristocêntrico. Ele centraliza Cristo em toda a sua mensagem. Ele aponta para Cristo, até que venha o dia do Senhor. Todos os acontecimentos, irmãos, e vamos começar uma série a partir de domingo, porque dele, por ele e para ele, que é o ano cristocêntrico, uma série de sermões expositivos sobre o porquê dele, por ele e para ele, porque tudo isso, o dia de Pentecoste, a lua escura, o sol virando trevas, a lua, sangue, tudo convergindo simultaneamente para um único acontecimento: o dia do Senhor. Percebem, irmãos, que tudo é por ele e para ele são todas as coisas e por meio dele? Eu falei no sermão do Ano Novo, há uma demanda sempre do céu para a terra. Já reparou? A gente gosta, irmãos, pode ficar à vontade, que eu também gosto. A gente gosta, mas é sempre uma demanda do céu para a terra. Como se Deus ficasse sentado com um aviãozinho igual o Silvio Santos. Hoje eu vou mandar um raiozinho de bênção, hoje eu vou mandar. Ele abençoa, amém. Mas essa não é a proposta. É tudo girando, convergindo para Ele, funcionando para Ele. Você dorme e acorda, não é para você, é para o Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória ou em nome do Senhor. Eu preciso entender o motivo da minha existência.
Senão eu durmo e acordo e faço uma oração hipócrita. Obrigado, Senhor, porque eu acordei bem. Você acordou bem por quê? Porque você está respirando. Porque eu estou aqui, porque nós estamos aqui. Cada dia que deitamos, dormimos e acordamos, é mais uma oportunidade de glorificar ao Filho de Deus. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso, mas eu sei que eu preciso de outras coisas. Eu sei que eu preciso cuidar da minha família. Eu sei que eu tenho demandas na minha vida para resolver. Mas a minha primeira oração e o primeiro motivo, a motivação do meu coração é entender o motivo de eu estar vivo. Porque muitos foram, sabemos disso. Infelizmente. Quando eu digo muitos foram, precocemente, né? Quantos amigos conhecidos não perdemos nessa pandemia? E conseguimos ver assim, parece que foi precoce. Não era para ser, não era para ser agora. Essa sensação, com essa mortandade que está assolando a humanidade. Mas olha aqui um grupo que sobreviveu. Olha aqui um grupo que está vivo, com o fôlego da vida nos pulmões. Olha um povo que aqui, hoje, 8h30 da noite, 20h30 do dia 5 de janeiro de 2022. Respire fundo, vai, respire que você pode. Solte o fôlego e dê glórias ao Filho de Deus. Sua vida tem que ser cristocêntrica por isso. Porque você está vivo, eu estou vivo para a glória de Deus. Lógico, o mundo não vai parar, a gente segue a vida, faz as coisas, sobe, desce, entra no carro, vai trabalhar, volta. Mas na sua mente, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Cristocêntrico, isso que é desafiador. É isso que é desafiador. Cristo no centro. Já não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Outro elemento, outra característica, a terceira do sermão de Pedro, é que ele é um pregador ousado. Ousado. Muitos pagaram o preço, porque todo homem que tem convicção da mensagem que tem, todo homem, quando eu digo toda pessoa, né, porque tem mulheres também que pregam a palavra do Senhor, todo homem, mulher, toda pessoa que porta uma mensagem, sabe de quem é e quem a deu, ele é ousado. É ousada. Porque ele tem uma mensagem de Deus para o seu povo. Seja num púlpito, seja numa aula, seja em qualquer lugar. Ele fala com ousadia. Destemido. Não é ser grosso, mas é ser destemido. É falar sem ter medo das consequências. A Maria Sanguinária, a rainha, ela tinha mais medo da oração de John Knox do que a reunião de todos os exércitos contra ela. Então, John Knox, um dos puritanos, um homem de oração, um homem que clamava, e a rainha tinha mais medo da oração daquele homem do que de grandes exércitos. Porque ele era ousado. E ser ousado tem um preço. Tem um custo. E às vezes pode te custar tudo. Porque muitas vezes você vai falar o que a maioria não estava. Eu não vou nem dizer, irmãos, que não querem ouvir, tá? Mas às vezes é o que não estavam esperando ouvir. Porque a ocasião não é para isso. O momento não é para esse. Hoje não é dia de falar de salvação nem de arrependimento. Porque não é para isso. Hoje não. Hoje não tem Jesus. E isso foi o que Pedro fez com ousadia. Irmãos, Atos é um livro fantástico. Eu vou gastar pouco tempo falando da ousadia de Pedro, porque teremos mais tempo para observar isso. Destemido. Eu trago a mensagem de Cristo. Até na segunda parte iremos observar isso.
E Pedro, uma das características ainda do sermão de Pedro é que era uma pregação radical. Sim, ousada. Sim. Ele não envolvia profissão no seu sermão. Ele não envolvia filosofias em sua mensagem. Nem ele, nem Paulo. Reparou isso? Reparou as pregações desses homens? Já leu? Você já leu o Novo Testamento? Você já observou carta de Tiago, de Pedro, de João, de Judas? Esses homens só tinham assunto, Cristo. Esses homens não discutiam filosofias. Não gastavam tempo com palestrinha de PowerPoint, não. Isso não muda a vida de ninguém, não. PowerPointzinho cheio de imagenzinha com o primeiro tópico e o segundo tópico não transforma a vida de ninguém, não. Mas a palavra de Jesus, somente ela, se achar um lugar no teu coração, vai germinar e vai produzir frutos dignos de arrependimento. Então, Pedro encerra dizendo, é o seguinte, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Depois ele vai avançar, porque ainda é na profecia de Joel, tudo convergido para o dia do Senhor. No 21 ele diz, e acontecerá que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem fica criticando não vai ser salvo. Os céticos não serão salvos, os críticos não serão salvos, os debochados, os sabedores, os inteligentes, os instruídos, os poderosos não serão salvos. Mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele pode ser um miserável, mas se invocar o nome do Senhor, ele vai ser salvo. Aliás, quem não é miserável, não é, irmãos, diante de Deus? Então todos nós deveríamos invocar o nome do Senhor, porque não tem ninguém digno das benesses de Deus aqui nesse lugar hoje. Ninguém. Por isso que precisamos invocar. Um elemento acontecendo, um fenômeno, e mais de 3.000 rindo na arquibancada. Uns recebendo e 3.000 só que se converteram. Porque tanto sobra que depois do segundo sermão vem mais 5, né? Dá um total de 5.000. A igreja, com 2 sermões, Pedro tem 5.000 membros. 2 sermões. 2 sermões. Ele tem 5.000. 2. Apenas 2. A igreja é inaugurada. Já tem que promover até diáconos no capítulo 6. Que o negócio foi crescendo. E o derramamento do Espírito acontece assim, com um propósito. A descida do Espírito Santo teve um propósito: apontar para Cristo. O que vai acontecer hoje não é para os 120. Eles já creem. Eles já buscam. É para os 3.000 que estão de fora. Quando Jetro dá o conselho para Moisés, o seu sogro, o que tu fazes não é bom? Levanta homens para te ajudar. E Moisés ouve o conselho de Jetro. O homem tinha tanto de Deus que Deus tira de Moisés. Deus tira uma porção do Espírito que tinha em Moisés e distribui para 70 anciãos. Anciãos ali não é no sentido de serem velhos, mas presbíteros. Anciãos no Antigo Testamento é o mesmo que presbítero no Novo Testamento. Monta um presbitério com 70 homens. Falam anciãos porque eram conselheiros, homens mais maduros, experimentados, de confiança, de boa reputação. Quando Moisés escolhe, no dia da consagração só tinha 68. 2 estavam de fora andando pela rua, era Eldade e Medade. Só que quando Deus tira da porção do Espírito que tem Moisés e derrama sobre os quais Moisés colocou na lista lá e colocou diante de Deus, Eldade e Medade que estavam fora receberam também. E ali acontece o mover do Espírito de Deus. Só que Moisés, o filho de Nun, o capitão do exército de Moisés, está observando. Chega para Moisés e diz: vem cá, aqueles 2 faltaram à reunião. Por que eles também estão cheios do Espírito Santo? Eles não foram no culto? Por que
Vocês podem conferir em Números 11, do 16 em diante. E então, a resposta de Moisés, que é maravilhosa. Moisés olha e diz para Josué: tens tu ciúme por causa de mim? Tens tu ciúme no meu lugar? Quer dizer, o Espírito de Deus saiu de mim e foram para eles, e eu não estou. E não saiu de você, você está enciumado. E a resposta de Moisés é: quem dera Deus que em Israel todo mundo fosse profeta. Acho que Moisés pensou: quanto mais profeta na igreja, menos fofoca. Quanto mais profeta na igreja, menos mentira. Quanto mais gente cheia do Espírito Santo, menos intriga. Quanto mais profeta no meio do povo, mais pessoas voltadas para a palavra de Deus. E aí Moisés, quem dera que todo Israel começasse então também a receber o Espírito de Deus, ia ficar suave. E encerramos aqui essa parte. E eu faço uma pergunta para você. Estamos aqui no livro de Atos, entendendo o ministério, o propósito e a ação do Espírito Santo na vida da igreja, consequentemente na vida do crente. Se o Senhor metesse a mão, colocasse sua poderosa mão para pegar uma porção de você para distribuir para alguém, o que ele pegaria em suas mãos? É para pensar, é para refletir. O que é que ele pegaria? Nada. O que é que ele pegaria? Amargura, angústia, medo. O que é que ele encontraria no teu espírito? Tendo em vista que ele já sabe, mas uma pergunta na vida real para mim e para você, de auto-reflexão. Queira ser cheio do Espírito Santo. Queira ser cheio do Espírito. Não se preocupe não, o Espírito Santo é batista. Ele não é um jogador que foi comprado pela igreja pentecostal, não. Ele está na pentecostal, eu já falei isso, ele está na metodista, ele está na Deus e Amor, ele está na universal, ele está onde invocarem o seu nome. Ele também é batista, então você também pode querer, crente, ser cheio do Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito do próprio Deus enchendo a tua vida. E nunca esqueça, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor e Ele te salvará de todas as angústias, medos e temores até o dia final. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.